Fala galerinha da inteligência artificial, tudo bem? Meu nome é o Alisson. Para quem não viu o primeiro vídeo, eu estou fazendo uma série sobre inteligência artificial utilizando o software R, tá? Eu estou usando um algoritmo chamado Naive Bayes e hoje eu vou usar um dataset de um site aqui muito bom, que é esse link aqui do site, vou deixar na descrição, tá bom? Eu vou baixar esse banco de dados e fazer a classificação. Vou entrar aqui no site para vocês verem. Esse site aqui, ó, tem diversos bancos de dados. Você que está fazendo mestrado, talvez até doutorado, né? É muito bom esse site para você fazer classificações utilizando algoritmos de inteligência artificial. E tem um campo aqui muito interessante que mostra a categoria dos dados, tá? Porque às vezes seu algoritmo só trabalha com dados só com números, por exemplo. Então, por aqui você olha que tipo de dado que contém esse banco de dados, tá? Hoje eu vou utilizar um banco de dados chamado Iris Dataset. É um banco de dados muito famoso, vou traduzir aqui, e muito fácil de entender também. Esse aqui está falando, né? Esse talvez seja o banco de dados mais conhecido e encontrado na literatura de reconhecimento de padrões, tá? Então, dados muito famosos, tem muitos artigos e trabalhos aí desenvolvidos utilizando esse banco de dados. É muito simples de entender. Ele contém 5 colunas, conforme está aqui nas descrições, são 5 atributos. A primeira coluna aí mostra o comprimento da sépala, o segundo, largura da sépala, terceiro, comprimento da pétala e quarto, largura da pétala. E por último, a classificação, né? Isso aqui é um tipo de planta, tá? É uma flor. Eu entrei aqui no Wikipedia para vocês verem, é um tipo de planta. E aí, através desses dados aqui, de medições dessa planta, ele tem a classificação da planta, tá bom? E aqui no próprio banco ele fala que uma dessas plantas, um desses dados dessa planta é linearmente separado e os outros dois nem tanto, ou seja, tem uma mistura um pouco ali, duas dessas plantas, tá? Então bora lá, vamos baixar os dados, vai clicar aqui em pasta de dados e os dados estão nesse arquivo aqui, ó, iris.data, tá? Eu já olhei os dados e eu sei que ele está separado por vírgula. Então, provavelmente eu vou gerar um arquivo aqui, .csv, para depois puxar lá para o R, tá? Vou copiar aqui. E como eu sei que está numa estrutura separada por vírgula, eu já vou colocar aqui dataset3.csv. Depois eu vou entrar no Excel e já fazer algum ajuste que precisar. Então, estou vendo aqui. Tem os dados, né, as medidas e o tipo de planta. Então, ó, vocês podem ver que tem 150 registros, só que ele está sem o cabeçalho. Então, eu posso pôr esse cabeçalho no R, mas eu já vou colocar aqui, porque aí já importa da forma correta. Como eu já fiz aqui no outro arquivo, só vou copiar e colar. Então, o nome das colunas eu coloquei, vou mostrar para vocês aqui. Eu coloquei comp sépala, larg sépala, comp pétala, larg pétala e a classe. Vou salvar. Está com o nome dataset3. Então eu vou lá no R e bora lá, vamos fazer importação. Então, como eu falei, vamos fazer a importação agora, tá bom? Vou usar esse comando aqui para fazer a importação do CSV. E aí vocês podem ver que importou dentro da variável dados 150 objetos com 5 variáveis, tá? Dá um str dados aqui para vocês verem a estrutura. Então tá os campos e os títulos importou da forma correta e por último a classificação do tipo categórica, 3 níveis, são 3 tipos de plantas, tá? Vou fazer uma análise aqui rápida dos dados. Então, vocês podem ver aqui que tem 50 do tipo Iris setosa, 50 do tipo Iris versicolor e 50 do tipo Iris virginica. Acho que é assim que pronuncia, tá? Então, vamos ver aqui o gráfico de correlação desses dados. Então, vocês podem ver que tem uma grande correlação da classe com a largura da pétala e da classe com o comprimento da pétala. Os outros dados também têm muita correlação, mas os que têm mais com relação ao comprimento da pétala e largura da pétala. Então, provavelmente esses dois campos serão os mais indicados para usar para a criação do modelo e posteriormente a classificação. Ou seja, essas informações, quando tem uma grande correlação, provavelmente o resultado vai ser muito bom, tá? Da classificação. Quanto maior a correlação,
melhor vai ser o resultado. Eu fiz alguns gráficos também aqui de boxplot, tá? Você que não sabe o que é gráfico boxplot também, seria bom dar uma estudada rápida. Então fiz um gráfico de boxplot com relação ao comprimento da sépala. E aí vocês podem ver que a primeira planta não tem muita sobreposição, né, com relação às outras duas. As outras duas já tem um pouco mais. Então, seguindo a documentação do banco, que fala que uma das plantas é linearmente separável, então provavelmente seja a primeira planta, porque ela está muito distante das outras duas. Vamos continuar analisando, porque isso pode mudar. Vamos analisar agora com relação à largura da sépala. Posteriormente, o comprimento e a largura da pétala. Aqui a gente também percebe pouca sobreposição com relação à primeira planta e muita com relação à segunda e à terceira planta. Vamos ver com relação ao comprimento, que é o campo onde tem mais correlação, lá no gráfico de correlação. Aqui tem muita pouca sobreposição e com relação à primeira planta ela está bem mais distante das outras duas, ou seja, esse campo vai ser um campo muito bom para fazer a classificação, tá? Vamos ver com relação ao último campo. Também o último campo muito bom, que é o campo aí da largura da pétala. Muito bom. E por último aqui vamos fazer um gráfico. Por último não, vamos fazer alguns gráficos de densidade para analisar cada campo também. Ajuda muito nessa análise para depois você poder usar ou descartar algum campo, tá? Então, com relação ao comprimento, tem muita sobreposição novamente com relação às duas últimas plantas, e a primeira está um pouco mais afastada, tem menos sobreposições. Um gráfico de densidade com relação à largura da sépala, vamos ver. Então, muita sobreposição também. E com relação ao comprimento da pétala, entra naqueles campos onde que provavelmente vamos ter bons resultados. E aqui a gente pode ver que há pouquíssima sobreposição, principalmente na primeira. Na segunda ainda tem, mas menos do que os outros dois que a gente já fez. E por último, com relação à largura da pétala, também muita pouca sobreposição, ou seja, reafirma aí que os dois últimos campos da tabela são os mais indicados para a gente usar no algoritmo, tá? E vamos fazer agora um gráfico de dispersão usando esses dois últimos campos que a gente encontrou os melhores resultados no gráfico de densidade. E aqui a gente pode ver que condiz com o que está na documentação, né? Há uma planta que é linearmente separável e as outras duas não. As outras duas têm alguns pontos aqui de interseção que podem indicar problemas na classificação futuramente, tá bom? Agora eu vou mostrar na próxima parte aí como é que a gente separa esses dados para depois utilizar um dos dados para fazer o aprendizado e o outro para fazer os testes, para a gente ver aí a eficiência do nosso algoritmo, tá bom? Então, pessoal, agora o que a gente vai fazer? A gente vai separar esse banco de dados com 150 objetos em duas partes. Uma para a gente fazer um treinamento ou aprendizado e a outra base para a gente fazer os testes para a gente analisar a eficiência do algoritmo. Normalmente na literatura essa divisão é feita na proporção de 70% para o treinamento e 30% para testes. Também existem de 80% e 20%, tá? Assim, para fins acadêmicos ou de pesquisa, a gente pode variar isso aqui, mas mais ou menos seguindo essa faixa aqui, tá? Então, vamos usar esses comandos aqui para fazer. Eu não vou explicar os comandos, tá? Mas isso aí você pode encontrar na documentação do R. Então, vocês podem ver aqui que a base de treinamento tem 112 objetos. Então, dos 150 ele pegou 112 e na base de teste tem 38 objetos, tá bom? Usando o comando aqui só para mostrar as informações, a gente pode ver que na base de treinamento tem 40 instâncias aí da primeira planta, 38 da segunda e 34 da terceira. E na base de testes tem 10 plantas Iris setosa, 12 Iris versicolor e 16 Iris virginica.
Pois bem, agora vamos para a criação do modelo, tá? No vídeo da primeira parte, eu falei que ia falar nesse vídeo agora como é que a gente pode escolher os campos para executar o modelo. Então, você não precisa fazer o processo de aprendizado colocando todos os campos da tabela. A gente pode especificar. Nesse caso aqui, como tem muita correlação entre todos os campos, talvez isso não vai ajudar muito. Mas, de qualquer forma, eu já coloquei aqui para você já ficar sabendo. Por exemplo, se tiver um outro banco de dados em que um campo daquele, a correlação com o resultado não seja alta, ou seja nula, ou quase nula, não convém você colocar ela aqui no processo para a criação do modelo, que provavelmente ela vai atrapalhar o resultado aí. Então, usando esse método, você pode tirar esse campo, tá? Quando você coloca ponto aqui, ele vai pegar todos os campos, tá bom? E aí, o que eu fiz? Eu criei vários modelos para a gente utilizar depois. E cada modelo eu coloquei várias combinações. Na verdade, eu coloquei todas as combinações possíveis. Como são poucos campos, então eu consegui colocar aí todas as combinações possíveis. Então, eu vou executar esses modelos aqui. Ele vai guardar nessas variáveis, tá? Modelo 1 até o 11. Tem 11 modelos. E aí, eu criei vários modelos, né, como eu falei, utilizando várias possibilidades aí com relação com o que eu tinha na tabela, tá bom? Eu criei usando a tabela, o banco de dados inteiro, né, o que num trabalho acadêmico não é recomendável. Eu só fiz isso para ver a eficiência com relação aos campos que eu coloquei para ele fazer o aprendizado, tá? Então, com relação a isso, eu vou fazer aqui uma matriz de confusão. Vou usar aqui, por exemplo, o modelo 1 e eu vou usar na tabela dados, ou seja, isso também não é recomendado, só estou fazendo isso para analisar a eficiência de cada modelo que eu criei, tá? Então, vou criar aqui a matriz de confusão. Você usa esse comando usando o predict, aí eu armazeno, crio a tabela na variável MC e vou exibir essa tabela. Então, essa aqui é a tabela, é a matriz de confusão, pessoal. Esses campos aqui, esses primeiros aqui, são os campos que meu algoritmo classificou e essas colunas aqui são os campos esperados na tabela. Ou seja, meu algoritmo classificou como íris setosa 50 registros que eram realmente íris setosa, que já estavam definidos na tabela como íris setosa, ou seja, ele acertou todas as classificações dessa primeira planta. Meu algoritmo classificou íris versicolor, 47 instâncias que realmente eram íris versicolor, que já estava na tabela como íris versicolor. Só que ele errou 3 aqui, porque ele classificou como íris versicolor e plantas que eram, na verdade, íris virginica. Lembra que eu falei que poderia haver erros entre essas duas? Porque ali no gráfico de dispersão a gente viu que tinha algumas sobreposições ali e poderia haver erros nessa classificação naqueles pontos, tá? E por último, ele classificou como íris virginica 47 instâncias corretas, mas 3 ele classificou como íris virginica, mas no banco ela estava como íris versicolor, então ele errou 3. Ou seja, ele errou aqui 6 classificações no total de 150. Então, se eu somar 50 mais 47 dividido por 150, eu vou ter a taxa de assertividade aí do meu algoritmo, usando esses bancos de dados, tá? E para isso eu posso usar essa fórmula aqui, que ele soma a diagonal da matriz, da tabela, e divide pela soma total. E aqui eu tenho a porcentagem de acertos, tá bom? Pois bem, isso aqui eu usei para fazer esses testes, ou seja, eu consegui 96% usando todos os campos que eu utilizei o modelo 1. E aí eu fiz com todos para a gente testar mesmo. Então aqui não foi um bom resultado. Usando só a coluna de largura da pétala eu também consegui 96%. Usando esses dois campos, 96% também. E por último, usando o campo comprimento da pétala e largura da pétala, também 96%. Ou seja, eu posso usar
qualquer uma dessas que deu 96% aqui, como aqui tinha todas, eu consegui 96%, então eu vou usar aqui como padrão modelo 1, só que os dados eu tenho que usar os dados de treinamento, tá? Então, vou executar de novo o modelo 1 para criar um modelo de treinamento, tá bom? Então, vamos fazer os testes aqui agora, usando o modelo 1 e para classificar o banco de dados da variável testes, tá? O banco de dados que eu separei para testes. Então, vamos criar aqui a variável P. Essa variável P, ela faz uma junção, ela tem uma junção aí. Não, a variável P ela mostra as porcentagens de classificação, mas com esse comando aqui abaixo ele faz a junção entre as tabelas, a tabela teste, tá? E as classificações. Então aqui não vai mostrar tudo, mas aqui dá para eu ter uma noção. Por exemplo, aqui esse registro ele classificou 100% como sendo íris setosa, é o registro que contém essa linha comprimento da sépula 5, 3,6, 1,4. E a classe dela realmente é íris setosa. Então ele faz essa junção entre essas duas tabelas. Mas a matriz de confusão mesmo, você usa esses outros comandos aqui, que é o que eu usei lá em cima, mais acima. Então vou armazenar aqui na variável P1. Dessa vez eu não vou colocar o tipo de probabilidade, que eu vou apenas fazer um somatório dos acertos lá. Então vou criar a P1, vou criar o variável MC, e colocar uma tabela nessa variável. Vou mandar exibir a MC, que é a matriz de confusão. Então, aqui, fazendo a classificação, aí, usando o modelo 1 da variável testes, eu tive aqui 10 acertos, ou seja, meu algoritmo classificou como íris setosa, 10 registros que realmente eram íris setosa, 12 da íris versicolor corretos, só que ele classificou duas instâncias aqui como sendo íris versicolor, mas na verdade eram íris virginica. E por último, íris virginica tiveram 14 acertos. Ou seja, meu algoritmo na base de teste aqui, ele classificou duas instâncias incorretas, tá? E fazendo um somatório aqui, eu posso ver que a taxa de assertividade do meu algoritmo é de 94% na tabela de testes, tá bom? Então, o que é um valor muito bom, tá? Para esse tipo de classificação. Então, para fazer uma classificação personalizada, como eu fiz no vídeo 1, eu vou fazer aqui, eu vou criar os campos com os mesmos nomes do modelo. Então, vou colocar esses valores aqui. Eu quero saber qual a porcentagem de chance desses valores pertencerem a qual das plantas, por exemplo. Vou criar uma tabela. E vou usar também o comando predict com o tipo probabilidade, que eu quero saber a probabilidade. E vou mandar exibir o resultado aqui. A matriz de confusão, na verdade, é uma classificação só. Então, eu posso ver aqui que ele classificou como íris setosa, com 100% de chance de ser íris setosa, esses valores aqui, tá? E as outras como 0% de chance. Bem, é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, mandem sugestões para que eu possa testar, fazer classificações. No próximo vídeo também eu vou tentar achar um outro dataset naquele site que tem muitos bancos de dados. Tá? E muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.